E eu quero dar para vocês, então, algumas sugestões de como a gente tem uma famosa DR de uma forma eficaz, sem parecer DR e que vai ter muito mais resultado. Eu já contei aqui em um outro vídeo como meu marido ele era antigamente. Se ele tivesse algum aborrecimento comigo, por exemplo, se eu falasse alguma coisa para ele que ficasse ali meio atravessado na garganta dele, ele simplesmente não falava nada. E ele passava dias sem se falar comigo. Ele passava dias sem falar comigo. E aquilo me feria de uma forma que era a mesma coisa que me cortar. De tanto que eu ficava chateada. Por quê? Porque a mulher quer falar, mulher quer conversar. Ele se calava, ele fingia que eu não estava na frente dele, ele me ignorava mesmo, assim, ó, você não tá aqui. E começava a fazer tudo que ele fazia quando ele era solteiro, assim, não estando casado. Aí ele queria jogar um videogame, coisa que ele nem jogava mais. Aí ele começava a assistir a série dele ali, que ele assistia quando ele era solteiro, que ele parou, depois que casou, ele começava, né, a ter essas atitudes. E aí eu ficava muito mais brava ainda com aquela atitude. E a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Agora você pensa, para uma mulher que se sente amada com tempo de qualidade com o seu amado, ser rejeitada dessa forma. Era me cortar com a faca da cozinha. E aí o que acontecia? Então, no primeiro dia que ele ficava assim, todo emburrado com alguma coisa que eu falasse, mesmo ele estando errado, ele também ficava assim, eu ignorava. Aquele primeiro dia passava, tá. Aí no segundo dia eu falava, quer saber? Também vou ignorar, não tô nem aí. Só que, gente, ia dando o terceiro dia, eu começava a ficar incomodada. Aquilo lá começava a me ferir, começava a me cortar, me magoar, me machucar de uma certa forma. E aí eu começava a demonstrar as minhas emoções de tristeza, porque era o que eu realmente sentia, muita tristeza. Já teve época assim de eu chorar bastante e ele nem se aproximar de mim e ainda continuar mais dias sem falar comigo. E aí depois que eu tinha todas as reações, eu ignorava, depois eu fazia a mesma coisa, depois eu ficava ali uns 2 dias chorando, muito triste, aí vinha a ira. Nossa, aí eu ficava pé da vida. Porque ele entrava no personal casulo dele lá e ficava lá quantos dias ele achasse. Gente, um homem, ele precisa entrar pra caverna. Ele precisa, sim, de um tempo dele. Então, tem homens que entram pra caverna quando vai jogar futebol, outros ficam lá 2 horas no banheiro, outros vai passear com um cachorrinho ali em volta do quarteirão, outros ficam ali consertando alguma coisa em casa. Todo mundo tem o seu momento, todo homem tem o seu momento de entrar pra caverna, de ficar ali naquele tempinho, pensando em nada. Então, quando eu falo personal casulo, é porque ele entrava ali na caverna dele, no personal casulo dele. Depois, então, de uns 5 dias, mais ou menos, depois de uns 4 dias, mais ou menos, então, de ele, assim, dele agir dessa forma, o que acontecia comigo? Eu sou uma mulher que eu tenho muita energia masculina e eu vivo me ponderando, eu vivo me controlando. Isso é um cuidado diário que eu tenho que ter. Eu tenho que ter esse cuidado de olhar para a minha energia, para as minhas atitudes, para as minhas falas, porque senão eu já tô mandando, comandando, já tô fazendo tudo por conta da energia minha masculina muito alta. E eu também, quando ele ficava assim, o que eu fazia? Quando ele começava a querer sair do personal casulo dele, o que eu fazia? Resgatava toda a energia masculina que estava em volta, dentro de mim, mais o que eu podia resgatar, e eu ia pro personal casulo. Aí eu não queria conversar, eu não queria falar nada, eu não queria brigar, eu não queria nada. Eu tava com tanta raiva que eu queria só entrar então também pra minha caverna. Olha aí, totalmente energia masculina, porque eu não queria mais falar, que era a energia feminina. Então eu também queria, eu queria entrar no meu personal e ali, gente, eu ficava até a minha raiva passar. Aí eu não queria mais falar, eu não queria mais chorar, eu não queria ignorar, não queria nada, eu não queria nem ver aquela pessoa na minha frente. Porque aí eu tava precisando desse tempo. Só que, gente, tudo errado. E aí o que acontecia? Quando ele já tava bom, já tinha melhorado, né? Já queria fazer as pazes, aí o papinho já tava vazio, né? Queria namorar, queria essas coisas. Eu me enchia de ira, de raiva. E aí ficávamos mais dias sem conversar.
E aí ele passava o tempo inteiro me adulando e eu odiava aquilo, porque enquanto eu tava naqueles dias lá, precisando ser consolada, precisando ser amada, precisando ser ouvida, ele me ignorava e ficava calado. Então, eu por várias vezes cheguei pra ele e falei, precisamos conversar, a famosa DR. E ele ficava assim, com cara de paisagem quando a gente conversava. E nada mudava. Bastava primeiro desentendimento para ele enfiar naquela caverna dele de novo e ficar calado e não falar comigo por dias. Até que um dia eu comecei a estudar e observar que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, primeiro veio os estudos das energias, da feminilidade, onde eu fui me especializando cada dia mais, cada vez mais. Por isso eu falo para vocês com convicção que isso salva casamento, salva relacionamento, namoro. Então fui pesquisar como que eu tinha que fazer. E eu então encontrei uma forma eficaz que eu vou falar para vocês aqui agora, de como você tem essa famosa DR com o seu marido, sem que pareça uma conversa, sem que pareça algo que fira ele, algo que ele vai já perceber como sendo chato. Então, a melhor forma, uma das melhores formas, que eu vou falar duas, uma delas é você demonstrar os seus sentimentos. Então, quando eu aprendi isso, e na primeira vez depois disso que o meu marido voltou a ficar sem conversar comigo, eu esperei todo o período dele ali de caverna terminar, todo o período, até o quanto ele quis. Não chorei, não revidei, não voltei para minha caverna, não também, sabe, eu não falei nada, eu esperei aquele momento. Então, quando ele começou a querer se abrir, um belo dia eu cheguei nele e nós fomos conversar. Só que eu não falei para ele, vamos conversar. Eu cheguei para ele com muito carinho, muito amorosa. Primeiro eu falei o quanto era bom ele estar de volta. O quanto era bom ver ele sem estar emburrado, sem estar de cara fechada, sem estar de cara amarrada. Primeiro eu elogiei bastante essa atitude dele voltar para o mundo dos vivos. E depois eu falei, é muito bom, mas quando você tá agindo daquela forma, e aí eu comecei a falar dos meus sentimentos. Quando você tá agindo dessa forma, você sabe que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E é tão bom a gente estar junto de novo, é tão bom a gente estar conversando de novo, porque é quando eu realmente me sinto amada. Quando você tá ali na sua caverna, quando você tá precisando de um tempo, eu me sinto mal amada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto preterida, eu me sinto mal, eu fico chateada, eu fico sem criatividade, eu fico sem atitude, isso me desconcerta. Isso não estar bem aqui, não me deixa bem nem comigo, nem com isso, nem com aquilo. E fui falando para ele, expliquei para ele da minha linguagem de amor, expliquei para ele que eu estava eu estava em processo de cura das minhas raízes de rejeição que vieram lá desde a infância. Então eu estava nesse processo de cura e eu consegui, por Deus, explicar para ele de uma forma muito serena, muito tranquila, todos os meus sentimentos com relação àquela atitude dele de me ignorar, de ele se isolar. Então, se estava fazendo bem para ele, estava me fazendo muito mal. E que ele até podia ficar, todo homem acha que precisa de um tempo, mas não 5 dias, 6 dias, 7 dias. E isso acontecia todo mês, era chato pra caramba. E graças a Deus isso nunca mais veio acontecer. A gente quando tem algum desentendimento, ele pode ficar ali um tempinho ali, sabe, meio com a carinha fechada, meio com, sabe, querendo ali ficar sozinho. Eu também fico assim, mais querendo ficar sozinha, mas é coisa rápida, é passageiro, não passa ali daquele dia, graças a Deus, porque eu aprendi essa forma de me comunicar com ele. Então, se hoje você tá tendo algum descontentamento com o seu marido, com o seu namorado, aprenda a falar dos seus sentimentos, somente dos seus sentimentos. E pra gente conversar, tem um momento certo de falar. Então a gente não pode conversar quando a gente sai, a gente saiu pra sair. Se você não tá bem, não saia. Então não converse, não tenha DR em barzinho, não tenha DR em restaurante, não tenha DRs em festas, não tenha DRs em lugares públicos onde as pessoas
ouçam, as pessoas vejam. DR é para você ter lá na sua casa. A sua casa entre 4 paredes. E quando você estiver num momento muito bom. Assim como eu tô te falando. Eu esperei o tempo dele lá no personal casulo passar, deixei ele desemburrar para falar o quanto eu tava me sentindo feliz que ele tinha voltado a ficar de bem comigo e como eu me sentia quando ele tava daquela forma. Simplesmente como eu me sentia. Então eu não fiquei assim acusando ele, porque você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, porque eu já tava cansada disso. Isso não adianta nada. Quando a gente tem um descontentamento com o nosso parceiro, acusar ele não vai fazer com que ele mude. Parece que é o contrário, parece que é pirraça. Eles fazem o contrário. Não dá certo ficar nesse jogo de acusações. Porque você, sabe, esse jogo de apontamentos não dá. Então você espera um momento bom, não fale nos lugares onde outras pessoas estejam por perto. Não ingira, não tome bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica deixa a gente sem filtro. Então a gente fica mais nervosa, a gente fala mais coisas. Então evite esse momento, ele tem que ser um momento de resolução, de solução de conflitos, de solução de problemas. Não vai ser só mais uma briga, não vai ser só mais ali um desentendimento, vai ser a solução. Vocês não vão brigar mais por conta daquele mesmo motivo.